Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E olha, a gente começou o nosso ano com o pé esquerdo, tanto profissional quanto a equipe de junho. O Vasco da Gama foi goleado no CT Moacir Barbosa hoje por Volta Redonda. Não interessa qual era a equipe. Ali estava a camisa do Vasco, é uma vergonha deliberada, certo? Planejamento de merda do seu Pedrinho. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Vamos falar também sobre a situação aí na Copinha. É inadmissível o Vasco mandar para a Taça São Paulo de Junho um time para simplesmente ir lá para disputar por disputar. O Vasco hoje empatou 1-1 com o 15 de Piracicaba. A gente vai falar sobre essa situação aí também do Grego, do Marinatti, tá? Porque hoje houve uma informação aí do Fábio Azevedo. O Fábio Azevedo ele está mais preocupado em desmentir o Flávio Dias com relação se houve ou não houve reunião presencial e falta esclarecer e falar a verdade para o povo, certo? E a gente vai colocar aqui também a situação atualizada inerente a reforços, porque é o seguinte, ou o Pedrinho arregaça as mangas e começa a trabalhar ali, acabou a paciência com o senhor Marcelo Santana. Ou começa a trabalhar ou vai ficar difícil. Tá? A gente quer agilidade nessas contratações. Tá? Tem jogador que está acertado com o Vasco que vocês são preguiçosos até para fazer anúncio. Pois bem, eu vou começar aqui com essa situação do Marinatti para eu chegar aonde que eu tenho que chegar. Hoje, houve uma informação aí do Fábio Azevedo, hoje mais cedo, onde Fábio Azevedo disse que a qualquer momento o Marinatti pode fazer uma proposta ao Vasco. A qualquer momento pode-se fazer uma proposta. Eu vou falar sobre isso aqui pela milésima vez, porque a gente tem que esclarecer algumas coisas aí para a torcida do Vasco da Gama, tá? Vamos colocar o vídeo aqui na íntegra, tá? Tá aqui. Vamos colocar o vídeo aqui na íntegra, para a galera entender. Vamos lá. Mas antes quero dizer para você o seguinte, não houve nenhum encontro do Evangelos Marinax com a diretoria do Vasco, com ninguém do Vasco. O que já houve, e eu trouxe aqui, foi o encontro dos advogados do Vasco com os advogados, com representantes jurídicos das duas partes. Isso já aconteceu, o que não é nenhuma novidade. Vamos voltar no tempo, quando aconteceu a primeira reunião de apresentação de sugestão do nome Vasco da Gama ao Evangelos Marinax, através do Giuseppe Giogardi, o Pepinho, empresário do futebol, com vasta experiência. Já foi convidado para dirigir alguns clubes, inclusive, na parte executiva, mas sempre preferiu ficar do lado de cá do balcão, do lado empresarial. E foi ele o responsável por levar o nome Vasco da Gama como possibilidade de negócio ao Grego, que começou a avaliar e gostou. Por isso deu sequência. Uma vez assinado o NDA, que é o documento de confidencialidade, isso por volta do mês de setembro, começaram as trocas de documentos. Em determinado momento, o advogado Vasco, um representante legal, foi até a Inglaterra para conversar com o representante do Evangelos Marinax. Há uma grande expectativa de que o Grego vá fazer uma proposta a qualquer momento, porque a negociação já tem mais de 3 meses, o corpo jurídico já está debruçado nos números, já sabe, em linhas gerais, como é a SAF do Vasco, como é o contrato com a 777, quais são as diretrizes que o Vasco quer, mas ainda não houve um encontro. Há uma grande ansiedade do torcedor, uma grande ansiedade da diretoria, mas ainda não houve um encontro. Vida que segue. O presidente Pedrinho espera, a qualquer momento, um chamado, uma marcação de reunião.
Se não acontecer, porque também, debruçado nos números, pode ser que o Evangelos Marinax diga, não gostei, vou seguir no São Paulo, onde o do Gaspar tem muita ingerência e vontade que aconteça. Porém, são negociações bem diferentes. No São Paulo é a base em que ele investiria. No Vasco ele controlaria o futebol profissional, com percentuais totalmente diferentes. 30% no São Paulo, 70% no Vasco. Visão de negócio. O Vasco daria muito mais visibilidade e recursos. O São Paulo seria uma aposta. Vamos aguardar o que vai decidir o Marinax, que esteve no final do ano em Dubai para receber um prêmio e depois curtir as festas de fim de ano com a família, e sempre ficou empolgado com a ideia do Vasco da Gama. Vou trazer agora... Então ele está mais preocupado em desmentir o Flávio Dias, de dizer que houve reunião ou não, do que esclarecer o torcedor. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, torcedor do Vasco, para tu entender. Entenda uma coisa, tá? O Pedrinho hoje, ele não tem autonomia para vender a Vasco SAF. O Pedrinho hoje, ele não pode pegar a parte que é da ECAP, por exemplo, e a parte que está subjúdice lá no arbitral da Fundação Getúlio Vargas e vender. Não pode. Hoje o Pedrinho só pode vender. O Vasco hoje possui 30% que é do clube associativo. Ainda é nosso. As ações da Vasco SAF está dividida da seguinte forma: 31% pertencentes a 777 Partners, 30% pertencentes à instituição Vasco da Gama, associativo, e 39% que está em litígio na Fundação Getúlio Vargas, lá no arbitral. Então, pela lei, o associativo tem que manter 10% obrigatoriamente. Ou seja, o Pedrinho só pode vender 20%. Para acontecer uma venda hoje, primeiro, tem que se passar pela ECAP. Ele tem que explicar isso para a torcida do Vasco. Ele está preocupado se houve reunião ou não. Ele tem que explicar que a ECAP é dona de 31%, tá? E que existe um litígio lá nos Estados Unidos. Diga-se de passagem, o Marinatti está apalavrado com a ECAP, certo? E não haverá venda da parte que está subjúdice aqui no Brasil sem que haja uma resolução amigável ou litigiosa no arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Certo? Não pode acontecer. Então tem que chegar a um acordo lá, tá? Entre o Vasco e a 777 para poder ele ofertar essa situação. O que a gente tem conhecimento é o seguinte, que a parte da ECAP, a ECAP está doida para poder vender. E dia 29 de janeiro, a gente tem uma decisão do julgamento da 777 Partners, do recurso dela, no Tribunal de Justiça, que vai ser um meandro para essa situação. E digo outra coisa aqui, tá? Existem outras propostas de outros investidores para chegar aqui no Vasco, e segundo eu tomei conhecimento, e aí o Pedrinho vai confirmar essa situação, tá? A situação com o Marinatti não é nem a situação mais adiantada, e eu fiquei até pasmo com isso. E os americanos lá da Fenway Sports estão com força total, esse italiano aí também. Eu fui até pego de surpresa com isso hoje, segundo informações que eu recebi. Agora, o Pedrinho tem que correr, porque o futebol não pode ficar na mão desse cara. O grande X da questão é o seguinte: se o Pedrinho sentou no meio do ano passado para fazer um acordo e suspendeu a ação no Tribunal de Justiça e no arbitral, ele tinha que sentar e fazer um acordo com a ICAP agora. Fazer um acordo agora, porque como é que pode o futebol do Vasco hoje tomar uma porrada, uma goleada de 3-0 por Volta Redonda? Eu não posso achar isso normal. Olha o time do Vasco hoje que foi a campo.
Pablo, Paulinho, Lincoln, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Zé Gabriel, Lucas Eduardo, JP, Maxwell, GB e Serginho. A gente está queimando a nossa base, colocando a nossa base para jogar do lado de um monte de refúgio. Planejamento horroroso. O Carille não era para o Carille já era para estar pegando esse time para treinar. Tá? Vergonha, vergonha. E mais uma coisa aí. Mandaram um time lá para a Copinha sem a mínima condição. Do Sub-17, irmão. É a camisa do Vasco, cara. Então não manda, não manda. Para passar vergonha, não manda. E mais uma coisa que eu quero dizer aqui. Existem negociações que estão encaminhadas aí. A gente tomou conhecimento que a situação do Samir está muito adiantada. Vamos agilizar, Marcelo Santana. A situação do Pedro Henrique está muito adiantada. E vamos agilizar, meu irmão. Vamos agilizar. Vamos sair aí da cadeira, meu irmão. Tu tá muito lerdo, tá parado. Tu tem que ser cobrado, porra. Você tem que ser cobrado. Situação de jogador lá do Internacional também, porra, tá muito à frente do Vasco. Tu é muito lerdo, cara. Vocês até para fazer anúncio de jogador que está acertado com o Vasco há mais de um mês, vocês são lesados. Vocês são lerdos, como é o caso do Tietê. Porra. Ah, irmão, se vocês não estão conseguindo fazer, peça ajuda. Agora não venha com desculpinha de que não tem dinheiro. Não pode ter acabado a premiação do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Vocês acabaram de receber 14 milhões aí da venda do Paulinho, 13 aí de receita aí, oriundo da situação do Aureliano. Porra! Vocês vão receber agora em janeiro 40 milhões do Premier, mano. Ah, dá um tempo, cara. Dá um tempo. Esse papinho que não tem dinheiro, não, irmão. Porra. Agradeço aí pela atenção de vocês. Tá difícil, irmão. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.